Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a nossa leitura do livro As Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 6. No vídeo anterior, quem não viu, gente, corre lá ver, porque ele ensina a fazer uma meditação que ela é extremamente importante para a gente. Quem não viu, vou dar uma resumidinha. Ele nos ensina a colocar as nossas dificuldades, né? Eu vou colocar dessa forma, em um papel, né? Os nossos maus hábitos, aquilo que a gente deseja mudar na nossa consciência e nos nossos atos, a gente escreve num papel, coloca sobre o peito e medita sobre o assunto. Ele ensinou isso. Então, eu por exemplo, eu coloquei lá, maledicência, né? Julgamento, entendeu? Você coloca ali no seu papel aquilo que você acha que você precisa mudar, coloca sobre o peito e pede ao Pai para te ajudar a se livrar dessas más tendências. É como ele fala também durante toda a carta, que enquanto a gente vai lendo, que a gente vai aprendendo coisas, a gente vai purificando a nossa consciência para entender cada vez mais o que ele está ensinando e subindo um degrauzinho de cada vez, né? Então essa meditação eu achei ela um ensinamento muito importante para quem está procurando crescimento, tá? Veja o vídeo anterior se você não viu e faça essa meditação. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos continuar de onde paramos então. E ele começa a falar aqui o título sobre o cristianismo. Agora passo a falar de assuntos mais terrenos. Enquanto lê as páginas seguintes, observe o que ocorre com o seu humor ou o seu sentimento de bem-estar. Este é um exercício para reconhecer o que acontece na consciência, enquanto muda os seus pensamentos e você utiliza um novo conjunto de palavras. Por favor, leia as próximas páginas com muito cuidado, seja você um cristão praticante ou não, e resista se você tiver uma forte tentação de saltá-las. Anote suas respostas, ideias, sentimentos e, sobretudo, qualquer mudança de sentimento, seja de depressão ou de prazer. Anote o número da página onde as palavras começarem a melhorar seu ânimo e a levá-lo para um plano superior de paz e felicidade. Este é um exercício dos mais importantes. Se não o fizer, você continuará lendo a respeito da consciência. Sempre, porém, nunca alcançará uma profunda compreensão do que é a energia básica da sua existência, da matéria, do corpo e do ambiente, dos acontecimentos de sua vida, do seu humor e de suas aspirações espirituais. Você não chegará a compreender que a consciência é a totalidade, tudo em sua existência e experiência, até que observe como as ideias e opiniões podem elevar ou baixar as frequências vibratórias de sua consciência. Desejo que você se torne consciente das palavras que utiliza em sua vida diária, a qualidade de vida que elas criam para você e o impacto que elas causam sobre os outros, elevando os seus ânimos em paz e alegria ou deixando-os deprimidos e esgotados. Além disso, a minha sincera intenção é alcançar aqueles de vocês que atualmente estão vinculados à religião cristã, que estão lutando contra o condicionamento religioso passado ou presente e encontram dificuldades para se livrar de suas percepções dos dogmas, a fim de se moverem livremente nas frequências vibratórias mais afins de um conhecimento espiritual superior. Aqui ele está falando daquelas pessoas que já não estão mais encontrando resposta dos pastores, né, pessoal? Ou dos padres das igrejas, ou até mesmo nas doutrinas espíritas, que a gente vê muita limitação e corta nossas asinhas. Então ele está buscando essas pessoas que estão na luta para sair desse sentimento de dúvida. Será que eu estou certo de sair dessa igreja? Será que eu estou certo de abandonar tal doutrina? A pessoa se sente confusa, presa, com medo de ir para o inferno. São essas pessoas que ele está tentando alcançar agora. Eu espero que, se você está nessa fase, que essa parte do livro te desperte. Talvez você tenha medo de ser condenado simplesmente por ler essas páginas. Ainda assim, elas o atraem e você sente intuitivamente, que está lendo sobre a verdade da existência, que não foi ensinada por seus líderes religiosos.
Você está dividido entre sua necessidade imperiosa de conhecer a verdade e o temor de desgostar a Deus, seja qual for a forma pela qual o percebe na atualidade. Eu, o Cristo, estou muito consciente da angústia que estas cartas causam a muitas pessoas sinceras e desejo conduzi-las além de sua inquietude, até a perfeita paz mental e alegria. Por esta razão, é absolutamente necessário, primeiro, analisar as suas crenças atuais e as origens das doutrinas das igrejas, antes de continuar ensinando a você a mais profunda verdade a respeito da natureza do universal e da própria natureza do homem. Para compreender completamente as doutrinas a origem da doutrina cristã, você deve voltar no tempo até o começo do judaísmo e aí encontrar as racionalizações da mente humana, que lutava para definir em palavras o que sentia intuitivamente, que era a provável fonte do ser. Você que está lutando para livrar-se dos mitos passados e crenças errôneas, deve agora, por si mesmo, alcançar a clara percepção e compreender a fundamental diferença entre a crença da igreja e a verdade da existência, que eu estou presentemente tentando explicar. Enquanto não puder discriminar a origem e a forma das suas crenças atuais, você não será capaz de libertar-se completamente das ilusões de seu condicionamento religioso passado. Você terá um pé aqui e outro lá, uma posição perigosa para se estar. Este estado mental provocará um grande conflito e poderá levá-lo a abandonar a busca e voltar às antigas formas religiosas, cômodas e emocionalmente seguras, mas que não levam você a lugar nenhum. Portanto, tenha cuidado e não se deixe intimidar pelas ameaças de desgostar a Deus e outras condenações do mesmo gênero. As origens da crença em uma superdivindade espiritual. Uma superdivindade individual. Começamos com uma descrição das origens da crença em Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, um homem, Deus, invisível e muito superior à terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente de alguma maneira em toda a criação, e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, este misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade, a sua mente de tal Deus, originada de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano. Homem-Deus, em nenhuma forma, exceto quem sabe Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente, e que disse que ele se descreveu como: "Eu sou o que sou". Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus, dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais dessa era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideraram, ou têm medo de considerar, que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental e emocional, com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações da minha vida e morte na terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus.
Esta é uma exata descrição da atividade e da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo, que fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos, que eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo e depois da morte pela crucificação, e que apareci muitas vezes em meu corpo para confrontar e ensinar os meus discípulos enlutados. Diz que até ingeri comida durante minhas aparições. Que após 40 dias, elevei-me fora da vista dos meus discípulos, alçando meu corpo aos céus, como perguntei na carta 3, o que eu faria com meu corpo no céu, na vida mais além. Eu disse na minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, este evento se converteu a uma estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo. Que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais, vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena, em cerimônias prestigiosas? Ai, gente, eu não consigo deixar de comentar. Eu não consigo entender como que as pessoas ficam adorando seres terrenos, como a Igreja Católica, por exemplo. Aqui em Portugal, o Papa veio aqui tem uns 4, 5 meses. Jesus, gente, deixaram um rastro de destruição aqui em Portugal. Lixo pelas ruas, de tanta gente que veio de toda a Europa, aqui, de todo lugar do mundo, né? Simplesmente para ver esse homem. Gente, o que esse homem tem de especial? Pelo amor de qualquer coisa, me responda. Nada. Ele é um ser humano comum. E para mim, ainda pior. Olha o julgamento aqui que eu falo para vocês, que eu fico meditando em cima. Tô julgando. Ainda pior. Vive em palácio cheio de ouro, coberto de ouro. Fizeram aqui um palanque para ele, que é uma coisa milionária. O tanto de gente pobre que tem em Portugal, eles fizeram um palanque milionário para um homem subir em cima. Sabe, eu não consigo me conformar com uma coisa desse tipo. Entendeu? E isso é crença humana. Isso não vem de Deus, não tem nada a ver com Deus. Deus não precisa de dinheiro, de dízimo, de nada disso, gente. Vamos abrir a mente. Não tem condições de continuar com essas crenças que só atrasam a humanidade, sabe? E se você tá aqui lendo as cartas, se abrindo para isso, espalhe essa verdade, gente, porque não dá para continuar assim. Desse jeito, o mundo não vai evoluir, não vai crescer, porque as pessoas ficam presas a coisas que contaram para elas, sabe? Não tem prova de nada. Alguém inventou essas histórias e foi passando e as pessoas vão acreditando nisso. Poxa, começa a meditar que você vai ver que as verdades vão vir para você sem precisar de acreditar nessas coisas que os pastores falam, que os padres falam, sabe? Começa a ter suas próprias ideias. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso aqui, né? Mas eu vou continuar repetindo. Então, eu já vou encerrar o vídeo, mesmo mais curtinho assim. E pensa sobre as coisas que eu falei com vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal, por ter visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz. Até o próximo vídeo. Tchau!